Salve, salve pessoal! Estamos aqui começando a nossa live. Boa noite. Eu estou aqui buscando o nosso parceiro Andrei. Só um minutinho. Só estamos aguardando o Andrei responder aí, gente. Para a gente começar a nossa live aí. Vamos ver quem está aqui. Boa noite para todo mundo aí. Essa live vai ser um aprendizado para muita gente, porque o Andrei é um cara muito fera em loteamento e ele vai trazer muito esclarecimento para nós aí, não só de loteamento e de mercado imobiliário. É um professor. Acho que agora deu. Boa noite, meu amigo. Fala, meu caro, beleza? Tudo Tudo bem? bom? Boa noite. Beleza, Oswaldinho? Estamos aí Boa ativo aí. noite. Vamos É isso aí, tentar meu caro. bater um papo aqui para compartilhar um pouco dos nossos aprendizados aí com a galera, né? Para que Com certeza. Estamos aqui para poder contribuir com esse mercado de loteamentos, né? Que a gente vive cada dia um desafio diferente. Então vamos São aproveitar. vários. Se apresenta aí para a turma, para nós, por favor, Andrei. Beleza. Pessoal, então, eu sou o Andrei, sou aqui de Belo Horizonte, natural de Campo Belo, né? No sul de Minas Gerais. Eu trabalho com loteamentos desde 2008, né? Foi quando eu me ingressei numa empresa de aprovação de loteamento e foi interessante porque nessa empresa de aprovação de loteamento eu pude vivenciar uma experiência com diversas incorporadoras a nível Brasil. E quando eu pude ter a experiência de viver no fundo da cozinha, né, como a gente diz aqui em Minas, os erros e acertos dessas incorporadoras foi que aí eu comecei a entender um pouco melhor o porquê que algumas empresas saíam do mercado, mesmo depois de grandes operações financeiras, né? O porquê que algumas empresas com alto custo, com custo elevado de operação, né, operacional, não conseguiam manter a sua atividade, né? Por que algumas empresas simplesmente começavam no mercado de loteamento e saíam rapidamente? O que isso acontecia, né? Então, interessante que a gente viveu essa experiência aí com realmente com um processo bem a fundo, né? Então, o que eu pude presenciar foi que a receita correta em determinadas loteadoras, ela está desde da captação do terreno, da contratação, do alinhamento com os terrenistas, até a emissão do último boleto. E não tem mistério nenhum. Na verdade, o mistério que a gente tem é o fato da gente não vivenciar regras claras no mercado de loteamento, né? Então, muitas empresas entram achando que simplesmente vou fazer um loteamento porque vou ganhar rios de dinheiro, né? E os valores são muito altos. Então, a gente chega no final e a gente observa que não é bem assim, né? É um investimento muito a curto prazo, com custo operacional, administrativo e empresarial alto, e que você precisa gerenciar isso, principalmente se tiver grandes operações financeiras por trás, porque eles naturalmente não se sustentam, né?
Então, isso eu pude vivenciar e depois eu fui ter 3 incorporadoras, e aí com essas 3 incorporadoras eu vivenciei na pele o que que realmente a gente estava, o que que a gente vivenciava de vendas, né, de estratégia, coisas que a gente não via muito na aprovação, né, de obras, né, e de projetos também, né, o que que aquilo impactava, como que aquilo impactava. Então, assim, quando a gente percebeu isso, a gente conseguiu realmente entender a dinâmica, né, de loteamento, entender a dinâmica das, que eu chamo aqui das campanhas de quitação, de antecipação, como que isso funciona diretamente com o cliente, como que o cliente trata isso, né? Então, são coisas que a gente realmente vivenciou, que eu vivenciei e vivencio hoje. Então, se a gente não tiver realmente as pontas ligadas, né, o maior desafio que eu falo assim, não é simplesmente o incorporador ser capitalizado, sempre falei isso, nem também ele ser uma pessoa que tem, como que eu falo assim, um, uma gestão administrativa muito competente, nem ser tão bom de negócio. Ele precisa ter um intermediário ali, entendeu? Então, essa que é a visão que a gente traz, que a gente quer contribuir com o mercado. É isso que eu estou vivenciando cada vez mais. Quando eu entendi que eu poderia ajudar os donos de terreno em cada área, né? Porque às vezes, Oswaldo, o que que acontece? Tem um dono de terreno que ele às vezes tem uma construtora, né? Tem um dono de terreno que às vezes ele tem uma incorporadora, tem um dono de terreno que às vezes ele tem uma empresa de gestão de contabilidade, então ele quer fazer a gestão do recebível e tal. Tem às vezes o investidor que ele quer distribuir essas contas. Então, quando eu entendi que eu posso ajudar cada um em determinado segmento, eu acho que eu estou me posicionando, ajudando os loteadores, tanto os loteadores, que eu acabo ajudando os loteadores, quanto os donos de terreno a conseguirem melhores resultados, a performar melhor, a entrar sabendo no loteamento, né, o que vai acontecer, do que simplesmente o cara entrar, achar que por ele ter a terra, ele pode ir lá e buscar 3, 4 incorporadoras, e que às vezes aquela incorporadora grandiosa vai chegar para ele e vai falar, nossa, eu quero essa empresa porque ela tem uma grande expertise. Então, assim, e nem sempre é assim, porque isso tudo demanda de uma estratégia, demanda de uma inteligência, demanda de um posicionamento do terreno, demanda de quem vai comprar. Então, toda essa experiência que eu tive, né, é o que eu estou vindo hoje compartilhar com as pessoas, principalmente aí os donos de terreno, as pessoas que querem entrar nesse segmento de uma forma mais assertiva, de uma forma menos aventureira, de uma forma mais moderada, né? Pela experiência que eu tive também de vários erros e vários acertos, eu pude entender melhor e contribuir com esse mercado para ele se fortalecer, né? Então, é isso que eu Entendi, André. espero contribuir com vocês. Pois é, você já teve nas duas pontas aqui, então, né, André? Pelo que eu estou vendo, na fase embrionária do negócio, né, que é a aprovação do projeto, que é participar daquela incorporação junto com o dono do terreno e fazer a aprovação do projeto, porque tem certos passos aqui, André, que eu acho que seria legal da gente vir com ele do começo aqui para a turma entender, porque eu acho que as pessoas precisam entender o que é um loteamento, sabe? Da parte embrionária do negócio, porque é onde nasce o empreendimento. Para ser aprovado tem que ser determinado uma área institucional a ser doado para a prefeitura. É isso? Uma área verde. Então, assim, são inúmeros passos, porque daí que nasce um bairro, né? É daí que nasce a base de toda uma estrutura de uma cidade e, assim, até na forma de ocupação do terreno,
né? Ali você vai poder fazer uma construção comercial, uma construção residencial. Isso tudo nasce nesse fluxo, né? E eu Exato. acredito que... pode. Eu vou compartilhar uma experiência que eu vivencio no sul de Minas Gerais, né, numa cidade do sul de Minas Gerais, que o dono do terreno é um grupo. Ele tinha assim, ele tinha um arquiteto que ele trabalhava só para você entender como é que funciona as coisas. Uhum. Tinha uma arquiteta dele lá que gostava de fazer os próprios terrenos, que ele é um grande proprietário de terreno, esse grupo, e aí ele gostava de fazer, a expertise dele é fazer empreendimento de logística, né? E aí ele foi numa área gigante, ele foi lá e colocou lá diversos lotes para poder fazer empreendimento de logística, e aquilo ia começar o desenvolvimento ali de um produto, né, de um loteamento. Bom, aí quando eles me apresentaram para ele, eu falei assim, olha, não é bem assim. A gente primeiro precisa de entender a dinâmica do mercado, onde a gente vai saber para onde que a cidade está crescendo, quem que vai comprar, qual que é o perfil comprador, qual que é a demanda que a cidade tem, por onde que, como que o tipo de centralidade que a cidade precisa. Com base nisso, você começa, com esses dados em mãos, você começa o desenvolvimento de um empreendimento. E aí você começa ali na concepção, onde que você segue as leis e regulamentos do município, né? Então eu fui norteando, vamos pegar esse projeto, vamos desenvolver essa pesquisa. Ele estava fazendo áreas de 10 mil metros para desenvolver galpão. E a área, no plano diretor, ela era designada como área de empreendimentos de grande porte. Aí, quando veio, eu peguei esse projeto, falei, a pesquisa norteou, olha, a cidade precisa de lotes menores, a centralidade necessária para a cidade é uma centralidade médica. Então, com base nisso, a gente foi criando o empreendimento, né? Então, aí você vem seguindo as normas e regulamentos municipais, que isso não tem como fugir, né? Você precisa de nortear. Mas o que eu quero falar é que o projeto, ele é muito simples quando você tem um direcionamento, quando você tem um caminho a seguir, né? Ele se torna complexo quando você simplesmente vai lá, tem terreno e contrata diretamente um arquiteto. Que aí você vai simplesmente entrar num padrão. É isso que a gente estava conversando antes. O mundo pós-pandemia, né, o morador pós-pandemia, as pessoas pós-pandemia, elas querem morar num lugar que dê sentido para a vida delas. A vida delas precisa de estar conectada com aquele ambiente que elas constroem. Então, se um dono de terreno, às vezes um loteamento, ele vai direto para o projeto sem entender o que vai gerar conexão com aquele comprador no início, ele vai fazer um projeto simplesmente pelas percepções dele. E a percepção dele, muitas vezes, é uma percepção amorosa, que tem muito amor no terreno. Às vezes o terreno veio de família, né? E não é assim. A coisa é negocial, é técnica. Desenvolver um loteamento é uma coisa completamente técnica. Você precisa de ter um direcionamento, como eu te falei. E aí, esse projeto hoje, ele se torna, né, está se tornando assim, um dos mais importantes projetos imobiliários de Minas Gerais. Porque você construiu um direcionamento, depois você trouxe um arquiteto competente, depois você está trazendo junto uma empresa de engenharia, né? Eu estou trazendo junto uma empresa de engenharia, da qual até eu fiz parte, que é a Geoline Engenharia, para desenvolver o projeto, e aí, na sequência, você tem um produto que a cidade abraça o produto. Se você tem um produto, né, vamos falar, eu não queria entrar muito nesse mérito de detalhe, de leis, de regulamentos, porque isso é uma Fica à coisa vontade, que Andrei, fica à vontade.
É muito bom, né, a gente conhecer a opinião de um expert. E aí o que acontece? O produto, a cidade, quando ela abraça o produto, o que acontece? Você tem muito mais chance de êxito. Porque quando você desenvolve um empreendimento, um loteamento, em que simplesmente você é mais um no mercado, mais um, 0 a 0, você vai concorrer com as pessoas simplesmente por preço. Né? Então, quando você tem esse envolvimento, esse direcionamento, a hora que você chega com esse direcionamento para o arquiteto entende aquele projeto, ele fala, faz sentido. Você leva para a prefeitura, seguindo as leis e regulamentos de aprovação, o poder público vai falar, cara, realmente a nossa cidade precisa disso. E quando a cidade precisa daquele empreendimento, ela acaba abraçando. Então, tudo torna mais simples. Toda a aprovação se torna mais simples. Porque, além de você estar seguindo as leis e regulamentos de parcelamento de solo, as diretrizes municipais, né, você acaba tornando aquilo do ponto de vista institucional, do ponto de vista social, do ponto de vista imobiliário, você acaba tornando aquele empreendimento atrativo. Então, nesse caso especial lá do sul de Minas, esse produto, inclusive, ele está sendo atraído por árabes que querem fazer parte desse projeto como um conceito de sustentabilidade, de ecocentralidade, né, que cria-se realmente um sentido para as pessoas irem e morarem lá e se deslocarem de onde elas estão naturalmente morando para poder ir morar numa coisa nova, né? E hoje eu estou aqui no empreendimento nosso de incorporador aqui em Ouro Preto, né? Em que você falando de aprovação, quando um dono de terreno entra numa aprovação, às vezes, no município que ele não tem conhecimento, ele tem que saber o seguinte, Oswaldinho, quanto tempo eu vou levar investindo nesse projeto? Aqui foram 7 anos. 7 anos de aprovação de um produto para você colocar esse produto em mercado. Agora você imagina. Então, quanto tempo? Tem que ter uma estratégia com começo, meio e fim, né, Andrei? Tem que saber onde você quer chegar. Sem começo, meio e fim não dá. E aí você começa a entender assim, bom, eu tenho uma loteadora, certo? Essa loteadora tem, vamos pôr assim, 20 projetos em aprovações. Eu já vi loteadoras com 140 projetos em aprovações. E aí você investe 140 projetos ou 20 durante 7 anos, sem ver a cor do dinheiro, sem pensar no custo operacional, pagando grandes escritórios de arquitetura, de aprovação, custo operacional. Então, tudo isso. Quando você vê, você está com esse tanto de projeto. Às vezes um dá errado, o outro está certo, às vezes o mercado não absorve. Aí você começa a entrar num produto sem a pesquisa, vamos pensar assim. Né? Então, esses produtos vieram sem pesquisa. Ou seja, a hora que você terminou de aprová-lo, você tem que pensar assim, nossa, será que o mercado vai comprar? O que me direcionou para isso? Qual que foi a inteligência imobiliária que me levou a fazer esse loteamento? A cidade comprou esse produto? Ou se não, a região metropolitana de determinada região comprou? Como aí em Búzios, né? Às vezes as regras são muito delicadas numa cidade litorânea, né? Em que tem regiões de Mata Atlântica, em que tem coisas às vezes históricas, então assim, que tem áreas marinhas que são delicadas, né? Então, assim, as regras da prefeitura são delicadas, né? Então, sim, você imagina você criar um tipo de produto sem ter a pesquisa, o direcionamento, a inteligência por trás daquele projeto.
A hora que você termina os 7, às vezes você já vê projeto aí em Búzios de 10, 20 anos em aprovação, 15 anos, você começa e o mercado não absorve. E aí? O que que a gente tem que fazer? É a base, né, André? É a base. Porque senão o comercial lá na frente vai ser prejudicado. Tudo tem que ter um objetivo, né? Eu acho que assim, a pesquisa é um norte para você chegar num final feliz, né? É a base, é a estratégia, é essa montagem de projeto Exatamente. é muito importante, porque senão você chega lá na frente, você almejou você tem um empreendimento frustrado, né? E isso é um perigo, né? Um perigo. É um perigo grandioso e assim, um risco enorme, né? Então, ao que você pensa assim, todo direcionamento, ele precisa vir dessa palavra que você falou, dessa estratégia. Todo produto sem uma estratégia consolidada, ele passa por grandes dificuldades de performance. Eu vou te falar uma coisa, Oswaldinho, que eu vou te chamar de Oswaldinho, que eu te conheço como Oswaldinho, né? Você sabe. Então, Não, fica à vontade. e aí o que que acontece? Eu vou te dar um case que a gente vivencia em Tiradentes, aqui uma cidade conhecida muito pelos cariocas, e ali foi feita uma estratégia que hoje o mercado chama de estratégia de vendas, né? De represamento e panela de pressão, que eles chamam. É muito difícil um produto de segunda moradia ter essa mesma estratégia de um loteamento. É muito complexo isso. Por quê? Porque o perfil comprador, ele é um cara que ele não está, principalmente nesse momento, ele não tem aquela vontade tão grande de comprar o produto. Uhum. Né? Vamos falar assim. Não é a prioridade. Não é a prioridade dele, então ele quer chegar lá e fazer a escolha do lote dele, negociar, beleza. E aí você vai e nessa panela de pressão você libera o preço no dia. Então, às vezes o cliente vai lá e fala, não, o preço não está... não gostei do preço. Né? Eu adorei o produto, mas eu não gostei do preço. Ou senão aquilo para ele não é importante naquele momento. Então você tem uma venda, que é uma venda por experiência, que você precisa estimular esse cliente a vivenciar essa experiência. Você sai, né, a gente já entrando na parte de vendas, você sai de simplesmente vender um lote e você vender literalmente um conceito, uma estratégia. Se você entra num produto desse e às vezes assim, e o seu preço empaca, o seu preço trava, a expectativa de preço que o cliente traz não é aquela que ele esperava, você vai entrar na disputa de preço. Uhum. Você está entendendo? Você tá entendendo? E aí? E a estratégia por trás aqui? Você está sabendo dela? O poder público gostou abraça o seu produto? Quando alguém chegar na cidade, eles vão falar bem de você? O que você está trazendo de benefício de coisas boas para a região? Você está entendendo? Então, assim, quando você pensa no loteamento, você não pensa no bairro somente, porque o impacto ele é no município. Então, e aí você é só mais um. Uhum. Sua estratégia ela está direcionada literalmente para que o seu perfil comprador, porque o seu corretor ele tenha essa percepção de negócios que a cidade precisa. Aí você vai lá, faz aquele movimento com as imobiliárias, porque isso é normal. Você chama às vezes 50, 70, 100 imobiliários no processo. Show de bola, chamou 50, 70. Dos 50, 70, 30 permanecem, dos 30 conseguem levar alguns clientes. Quando você chega no final, no dia do lançamento, você tem lá 200 lotes e às vezes 400 contatos. Aí você abre o preço na hora. Aqueles 400 contatos frustram, não estão aptos a poder querer aquele preço, apesar do preço ter vindo com a estratégia. Né? O município não teve, vamos falar assim, estímulo algum para poder que o seu projeto
que o seu loteamento fizesse parte realmente do atrativo, né, do empreendimento. Criou uma audiência para um produto que não atende às expectativas dessa audiência, né, Andrei? Fez uma lista, abriu uma lista de contatos que não são condizentes com aquela realidade do produto. Isso a gente vê demais no mercado do lado de cá, né? Porque assim a gente tenta entender, né? Agora eu dando uma entrada aqui, eu como corretor de imóveis, né? Que fico nessa ponta de lá do negócio. Então, assim, na hora que a gente tem que levar isso para o mercado, né? Hoje eu uso a minha rede social para trabalhar os meus produtos e tudo. Então, assim, na hora que a gente expõe aquilo ali, igual hoje a gente atendeu um cliente, ela chegou e falou, nossa, mas eu vi umas fotos na internet desse imóvel que mostrava ele diferente. Então, assim, a gente estava em uma captação diferenciada, ela pediu que a gente buscasse aquele imóvel para ela tinha visto o imóvel na internet, na hora que a gente chegou no imóvel, ela estava com expectativa enorme, e na hora que ela chegou no imóvel, ela viu que não era nada do que ela estava esperando. Então, assim, anunciaram de uma forma, atraíram aquela audiência para o produto, mas na realidade era outra coisa. Então, assim, eu acho que agora eu dando uma pinceladazinha aqui um pouco da minha profissão, né? Um dos motivos da gente estar iniciando essas lives e esse projeto, né, de compartilhar conhecimento com o corretor de imóveis, é exatamente isso, sabe? O corretor ele precisa estar envolvido nessa estruturação de um produto, entendeu? O comercial tem que ser ouvido quando essa fase embrionária é embrionária, lá atrás. Porque na hora que você chega lá na frente, você está com uma expectativa, você está levando isso para uma audiência, igual quando a gente fala de segunda moradia, você citou aí agora, segunda moradia, a gente tem que entender bem quem que gosta daquele Absolutamente. Qual que é o objeto de desejo daquela audiência ali? Não, Tiradentes é uma cidade famosa, mas você conhece, você sabe como que é. Então, assim, é um envolvimento de inúmeros fatores do tipo pesquisa, o corretor está ali entendendo junto com a incorporadora para que o corretor da cidade, né? O corretor que vivencia aquele mercado ali. Então, assim, essas montagens de estratégia, eu acho que são muito importantes, porque na hora que a gente chega lá no final, na hora que eu vou criar uma audiência para aquilo ali, eu tenho que ter um tiro certo, né? Porque senão 2, 3, 4 meses de trabalho focado naquilo ali, e na hora que você chega no final, você fez 400 pastas com 2 vendas, então, assim, tudo isso tem que estar conversando entre si, né? Projeto, comercial, estratégia, porque o objetivo de tudo isso é que o empreendimento tenha vida, né? A gente, corretor de imóvel, a gente é realizador de sonhos. As pessoas chegam ali, elas têm que ter com exatidão a percepção do que ela está indo ali para adquirir, o que ela realmente sonhou em adquirir, para que não fique um foguete molhado, né? Pra linguagem mineiro, né, André? Absolutamente. Então, assim, pode. É tão interessante, Oswaldinho, que, assim, você falando assim, eu lido direto com corretores imobiliários, tem aqui 2 comigo aqui, e assim, eu fico vendo um produto desses, né, de experiência, você está vivendo em Búzios, né, se você não souber falar da experiência que o local oferece, né, o cara que compra em Búzios, o Brasil inteiro concorre com ele, né, não é só o cara do Rio de Janeiro, da capital, não. Você concorre aí com Angra, você concorre com Ilhabela, em São Paulo, e aí vai. Né? Então, por que o cara compraria em Búzios e não compraria em outro lugar?
E essa força, essa competência, ela está na mão de quem? Do corretor. O corretor de imóveis, eu te falo assim, a gente está vendendo um empreendimento que é de completa experiência aqui em Ouro Preto, em que tem caminhos históricos, em que tem santuários, em que tem um projeto de um arquiteto que se chama Gustavo Pena, que é muito conhecido em Minas Gerais, no Brasil. Então, uma propriedade lindíssima, né? E quando a gente, às vezes, mostra isso para os corretores, o corretor faz as trilhas, entende o caminho e ele confunde tudo no final. Ele não aperfeiçoa, né? Ele não tem o foco no produto, então ele acaba não conseguindo performar. Então, assim, quando você você falou uma coisa interessantíssima, que é as pontas ligadas, tá? Quando você tem as pontas conectadas, esse que é o papel do loteador, eu falo muito isso, você tem lá, por isso que é interessante você ter uma pessoa, uma empresa por trás, né, que tem esse know-how, né? Hoje eu tenho uma empresa que se chama Panorama, tem uma empresa que se chama Arco de Gestão. Então, essas empresas, o que acontece? O papel delas é conectar as pontas da aprovação, conectar as pontas da pesquisa, conectar as pontas das vendas, conectar as pontas das obras, conectar as pontas da gestão de recebíveis e assim conectar as pontas direto. Se você tem, esse que é a questão, se entra um dono de terreno, né, que a gente chama de terrenista, de um loteamento, querendo fazer o loteamento por si só, ou ele tem essa competência de conectar as pontas e entender o mercado, ou pura e simplesmente isso não vai virar. Vai dar ruim. Então, assim, é muito interessante porque muitos terrenistas querem simplesmente desconectar as pontas e terceirizar diversas pontas. Uhum. Terceiriza a ponta da aprovação, das vendas, nem se fala. Uhum. Né? E eu falo assim, e está tudo certo, né? Mas ele tem que ter a competência para poder conectar as pontas. Porque senão, na hora que ele estiver vendendo, vem o Ministério Público e embarga o produto dele. Às vezes por um erro, né? Às vezes por um erro de projeto. Começa você sabe como é empreendedor no Brasil, então começa aquele tanto de dificuldade que o empreendedor tem que passar, então às vezes ele não vai saber resolver. Então, quando você somente, por isso que eu falo assim, não é puxando para o meu lado não, mas assim, nós estamos num bate-papo aqui, mas ao mesmo tempo já sabendo disso, eu falo muito assim, quando você tem profissionais, uma empresa, profissionais, que tem essa capacidade de conectar e de entender as contas, não somente na venda, você tem muito mais chance de êxito. Ah, não, com certeza. Você facilita o caminho da venda, Andrei. Completamente. É isso aí. É o funil de vendas. Isso tudo tem um envolvimento da estratégia. E você usou uma expressão aqui, desculpa te interromper aí, você falou assim de entender o mercado, só para eu não perder essa expressão aqui. O que a gente usa demais, vou só contar uma historinha aqui, só para a gente entender melhor um pouco aqui a forma de trabalho que eu acho que um corretor tem que ter. Então, assim, quando a gente começou aqui com um Instagram aqui em Búzios, eu não conhecia bairro nenhum, eu não conhecia ninguém. Então, assim, eu comecei do zero. Eu falei, gente, eu tenho que estudar isso aqui. Eu tenho que entender isso aqui. Essa estratégia que eu falo com os corretores que vêm a mim aqui pedir opinião sobre o trabalho deles. Eu falo, não adianta eu querer vender Búzios se eu não entendo de Búzios. Não adianta eu vender, não adianta eu ir para o empreendimento do André em Ouro Preto se eu não faço. A região desse empreendimento eu tenho que saber ela na ponta da língua. Eu tenho que saber que escola que tem ali, o que tem, como é que é, aquilo ali é passagem de onde, vai de onde para onde,
igual aqui em Búzios, a gente usa uma linguagem no Búzios Imóveis Oficial, até questionada de vez em quando. Nossa, mas você mostra muito paisagem, você mostra as trilhas da cidade. Eu falo, gente, essa cidade é maravilhosa. Eu não estou aqui para fazer um classificado de imóveis, não. Eu estou aqui para mostrar o que tem nesse produto. Esse produto é atrativo demais para o mercado. Então, assim, como que a gente só fala do produto? Não tem jeito de falar só do produto. E são essas, não, igual você leva um empreendimento desse com essa estratégia, entrega na mão do corretor, o corretor chega lá, ele não sabe nem se está perto do bairro X ou se está perto do bairro Y. Ele, não, eu só vim aqui, eu só vendo isso aqui, a lote é 250 metros quadrados, é 450, a prestação aí. Não é, você faz a estratégia e leva lá na frente, o corretor tem que ter esse envolvimento dele também, Andrei. É isso que eu tenho defendido aqui nas minhas causas, né? Que é assim, e compartilhando as minhas experiências com os corretores, nesse sentido, sabe? Se eu sair da minha casa aqui, eu sou um dos investidores desse empreendimento. Eu vou gastar gasolina, eu vou gastar celular, eu sou um empreendedor único, todas as minhas despesas aqui, a internet que está rolando a live, tudo depositado naquela única fonte de renda. E se eu chego lá em Ouro Preto e não estudo aquilo ali, não me envolvo com aquilo ali, não sei o que eu estou vendendo, não, eu sei, o lote é 450 metros, é 10% de entrada, parcelado em 10 anos, o básico não dá mais, Andrei, porque senão ele estraga seu projeto. Por isso que na hora que você fala de entender o mercado, por isso que eu quis fazer esse parênteses aqui, é por esse motivo. Não, e o que acontece? Você tem que entender o seguinte, agora você já imaginou, vamos pensar assim, um dono de terreno, tá? O cara está em Búzios, o cara tem um lindo terreno, incorporador, tal. E aí ele começa todo o desenvolvimento do empreendimento dele. Chega no momento, vou dar um exemplo simples, chega no momento em que ele já venceu todas as etapas e ele quer começar a venda. Aí ele vem aqui e tem uma empresa de marketing que ele conhece, que não tem expertise no produto. Ou senão ele vai lá e chama até uma top. E essa empresa de marketing, ela está acostumada com um perfil de desenvolvimento de empreendimento imobiliário, tá? E aí, essa empresa, ela consegue entender toda a dinâmica que você vivenciou até aquele momento, da estratégia, da pesquisa. Você acha que ela vai ter, vamos falar assim, vamos pôr lá na empresa de marketing deve ter 100 clientes lá dentro. Uhum. E você acha que ela vai ter aquele tempo de falar assim, deixa eu entender como é que foi a estratégia do produto? Não vai. Então, assim, aí eu volto no posicionamento de mercado. O mercado, ele, em todos os momentos, tá? Não só na venda do loteamento, mas em todas as pontas, na pesquisa, na aprovação, no desenvolvimento, no marketing, nas vendas, na gestão de obras e de recebíveis, ela precisa ter alguém que seja o elo. Se ela não tem alguém com know-how que seja o elo, que entende da estratégia desde o princípio, ela vai chegar no momento de venda, e não estou falando que vai dar errado ou certo, não. Ela vai para um palco, tá? E aí chama 100 corretores, e vamos lá. Oba, eu tive uma reunião essa semana. Eu tive uma reunião com uma empresa essa semana, Oswaldinho, que, assim, a venda é assim. Acho que falhou aí, Andrei. Voltou. Então, a venda é ciência, venda é isso, tal, e vamos vender, tal. Cara, não. Venda é estratégia, ação e relacionamento. Estratégia, ação e relacionamento. Não adianta você fazer outra coisa diferente disso, não, que não vai acontecer. 0 a 0. Então, assim, o que eu vejo de maior, assim, para a gente poder fechar, o que eu vejo de maior dificuldade hoje dos terrenistas e loteadores, primeira coisa é o posicionamento, segunda coisa é a falta de estratégia,
Terceira coisa, as pessoas que têm que sejam um elo. E a quarta coisa, a comunicação. A comunicação dessas empresas, elas são assim, como você demora muito tempo para fazer um produto, muito, você quer fazer um produto fora, Nordeste, Rio de Janeiro e tal, e aí tem 100 empreendimentos no seu land bank, no seu banco de terreno. Você não tem condição de administrar isso tudo de uma forma rentável. Então, assim, é um assunto para a gente conversar aqui durante muito tempo. Mas se você não souber administrar e gerenciar isso, e entender como é que funciona a dinâmica do mercado, você não vai performar do jeito que realmente você acharia, vai ter uma exposição de caixa altíssima. Não adianta ser bom de negócio ou você ter dinheiro, que você não vai conseguir ter sucesso. Todo risco tem que ser calculado, né, Andrei? Todo risco tem que ser calculado. Calculado e muito bem gerenciado. Eu falo isso muito, né? Não, falo isso muito. Venda depende de muita coisa, né, Andrei? Depende de um ainda mais quando a gente fala de imóveis, né? A gente não está vendendo bicicleta, né? Eu falo que o corretor, né, eu vejo aí sempre o pessoal, não, o corretor, máquina de vendas, corretor vencedor. Gente, é tão preocupante isso, sabe, Andrei, na minha opinião, porque eu acho que assim, o corretor ele tem que ser, ele tem que saber que ele não está vendendo alguma coisa, um parcelamento, uma bicicleta, não é nada disso, é um sonho. A família fica ali juntando aquele dinheiro ali a vida inteira para comprar aquele lote e comprar aquela casa. Então, assim, tem que... Máximo 2, né? Não sabe a taxa de juros que vai estar lá embutida naquele financiamento. Ele tem que estar disposto a fazer aquilo com muita competência e sabendo o A a Z do negócio, né? Então, assim, aí que eu falei, né? Se está nascendo esse loteamento aqui, nessa região, porque aqui na região do lado vai ter uma universidade, aqui do lado vai ter um hospital. Então, assim, ele tem que estar envolvido com aquilo ali. A base do negócio é essa, sabe? É saber o contexto daquilo ali, qual que é o motivo, onde que aquilo ali vai levar o cliente dele que está comprando um imóvel, né? Exatamente. A gente tem um produto no Nordeste, numa cidade que se chama Arapiraca, no interior de Alagoas. E eu sempre soube que esse produto ia ter alta liquidez, né? E esse produto tem alta liquidez. Assim, mas aí quando você vai para o Nordeste, você vive a experiência de lá, você fala assim, cara, eu tô realmente desacostumado, eu estou num outro lugar, eu estou numa outra cultura. E muitas vezes loteadoras vão para lá sem entender isso, com pressa. A pressa, nesse momento, ele faz com que totalmente o produto seja, vamos falar assim, seja mal desenvolvido, né? Não tenha a performance que ele queira. Então, se você tiver pressa no desenvolvimento de um loteamento, principalmente num bairro que às vezes você traz centralidades, que você cria, né? Hoje tem esse termo bairro planejado, que eu não gosto muito dele, porque isso aí virou clichê, né? De planejamento não existe nada, né? Bairro planejado é aquele bairro que as pessoas, na hora que estiverem vivendo lá dentro, elas vão sentir tudo isso que você imagina de uma cidade organizada. Infelizmente, no Brasil, a gente tem pouquíssimas cidades planejadas em que as pessoas realmente têm essa qualidade, né? Então, você simplesmente vai por estratégia de venda, esse é um bairro planejado em Búzios. Mas por quê? Não precisava de bairro planejado em Búzios, já tem um ordenamento correto, territorial, etc. Então, assim, se você não pensar realmente em todo o contexto, você vai chegar na venda, vai travar, vai chegar na obra, vai travar, vai ter problema com todo mundo e não vai desenvolver um loteamento da forma que realmente precisa ser desenvolvido. O incorporador inexperiente, né? O aventureiro, né? Vamos falar direto, né, Andrei?
que acontece? Exatamente. Recentemente eu recebi uma oferta aqui de um loteador. Ah, não, me ajuda a vender e tal. Eu falei, não, cara, gostei do seu produto, deixa eu ver e tal. Fui conhecer o produto a fundo. Falei, uai, vamos abrir venda. Eu gostei da ideia, gostei sim. É uma tabela boa. Falei, cadê o memorial de incorporação registrado? Já tá pronto aí para a gente vender? Como é que é? Exatamente. Não, tá quase no cartório. Eu falei, como é que você quer que eu venda? Ele falou, não, nós vamos fazer um contrato de compra e venda aqui e tal, quando tiver. Eu falei, mas como assim? Está na lei. Se você não tem um memorial de incorporação registrado em cartório de registro de imóvel, você não pode vender. Eu estou mentindo, professor Andrei? Tá zero, 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 zero. Né? Então, assim, o cara, isso aí acontece em vários lugares, né? Isso acontece em vários lugares. Então, a gente está vivendo uma experiência aqui que cada vez mais pessoas desenvolvendo produtos de uma forma errada, vendendo E de uma abrindo forma venda. errada. Então, assim, abre venda, nem se fala, então só problemas, e aí o cara entende que isso não vai dar problema para ele. Fazendo certo já é difícil, imagina desenvolvendo um loteamento errado. Pensa. Ah, é difícil, é difícil. Tem que ter, é isso que nós falamos agora, ter um respeito com o produto, né? Com quem vai comprar esse produto, né, Andrei? Tem que ter tem que ter o começo, meio e fim do negócio, né? Começo, meio e fim. Tem que estar Isso tudo tem bem. um amigo meu, um amigo não, um incorporador, ele fala que todo produto tem que ter começo, meio e fim. Isso é fato. Né? E assim, você tem que ter a paciência e a estratégia para poder chegar no fim. Né? Às vezes o fim, por exemplo, seja o terrenista continuar em incorporação, às vezes o fim seja fazer uma mudança de sociedade, porque isso acontece no meio do negócio. Então, assim, tem que saber ter paciência para que se posicionar em cada momento da forma correta. Tem que saber, Não, que aí dá certo. até porque a sua estratégia aí, você acabou de citar, um empreendimento que durou 7 anos, uma aprovação, para abrir venda, né? 7 anos para abrir venda. Então, em 7 anos acontece muita coisa. Então, tem que estar bem contratado, tem que ter base sólida. Você está de parabéns, é isso mesmo. Essa a forma certa de trabalhar, porque quem está lá naquela ponta, lá no final, o adquirente daquele lote, ele não sabe nada, não. Ele está comprando ali, 90% não tem noção de nada que está comprando. Vai comprar um lote na mão do cara, vai fazer um contrato de compra e venda e não sabe nem que se tem um memorial de incorporação registrado no cartório. É o registro da incorporação na matrícula do imóvel, né? Isso aí é básico, né? Hoje, infelizmente, algumas ainda vendem isso, mas isso é obrigação, o mínimo. Né? Então, não, mas eu estou te falando que eu recebi uma oferta há poucos meses. Há poucos meses. Então, isso ainda chega na mesa da gente ainda. A gente acha que existe... Não existe, existe. Né? Claro, por isso que existe, tem que ter essa montagem do começo, meio e fim, né? Unir as pontas para que esse final seja uma pessoa comprando um imóvel, realizando um sonho, com segurança, com base sólida, né, Andrei? Não é casinha de palha, não. Que vira sonho mesmo, né? Que mantém o sonho que vira realidade, né, meu cara? Isso é fato. É isso aí. Que se torna realidade. Então, eu acho que a gente tem muito assunto para falar em vários outros lugares. Hoje a gente só trouxe eu acho que a gente tem que continuar essa conversa, né, Oswaldo? Não, vamos sempre, meu amigo. Igual eu te falo, são mais de 18 anos aprendendo isso. E eu te falo que hoje ainda não sei de tudo. Como eu te falei, pós-pandemia, o mercado de vendas de loteamentos está completamente diferente. É muito diferente do que a gente viveu na pandemia. Brasil com taxa de juros passando de 12. Então, a gente está num momento assim que não se discute. Você começa a aprovação de um loteamento numa gestão política que termina em 2 outras depois. Então, você começa com a taxa de juros
que estava assim de um jeito, vem cá embaixo, passa uma pandemia, depois você lança ele depois disso tudo. Então você imagina você entender o comportamento do mercado ao longo de todo esse processo e ainda ter o sucesso que a gente precisa no final do empreendimento. Pense para você ver. Como que a gente não tem que estudar e ter as estratégias adequadas para fazer o produto correto. Né? Então, são muitos fatores, tem que ter muita consciência do que está fazendo, né, André? Muita consciência e aquilo que eu te falei, ter a pessoa que tem a competência e o elo correto entre as partes. Se fizer coisas desencontradas, envaidecidas, agindo no desenvolvimento de produtos pelo ego, como você já viu muito na região lá que você morava, né? Então você acaba saindo do mercado pura e simplesmente não dando sequência. Né? Escolhendo sócios errados, sabe? Isso é uma coisa que é de pessoas que não compartilham dos seus valores, né? Dos seus princípios, do seu propósito nas empresas. Então, às vezes, o cara está entrando simplesmente puro para entrar e ganhar dinheiro, ele não está interessado em dar sequência naquele empreendimento, né? Então, são coisas que são coisas muito óbvias para a gente que conhece o mercado, mas são coisas que, para pessoas que estão entrando, é 0 a 0, né? E tem empresas no mercado que chega simplesmente e fala: eu vou vender o seu produto, vamos, pá, e vende 10 de uma vez e o corretor vai para 5 lançamentos ao mesmo tempo. Então, não tem direcionamento, não tem foco, não tem performance. Então, fica solto as pontas, aí vira problema. Não adianta, fica solto e vira problema. Né? Mas foi muito bom, meu amigo. Foi muito bom te ouvir, aprender, conversar com você é sempre um aprendizado, né? Tantos anos de experiência, inúmeros loteamentos aprovados aí, acompanhando, montando estratégia de tanto loteamento aí. Vamos ver se eu consigo arrumar um para você vir aqui para Búzios, né? Para a gente trabalhar junto. Maior prazer, cara. Maior prazer. Isso. Nós vamos buscar um terreno bom para você. Quando eu tenho, assim, às vezes, assim, um dono de terreno que é cabeça boa, aberta, para entender como funciona, é muito bom de trabalhar, cara. É muito bom, flui o negócio. Né? Quando você tem, assim, às vezes, um incorporador, cabeção, quer centralizar, dominar, ele não consegue performar. Né? Então, assim, eu vejo dificulta o processo, né, meu amigo? Eu vejo isso toda hora. Loteamento com sucesso não é loteamento 100% de obra concluída. Não. É 100% de obra concluída, é 100% de obra entregue, mas é 100% de obra vendida, 100% de pessoas morando lá dentro felizes. Não que não vão ter problema, mas que tenha esse caminho. Tem loteamento que a gente começa de um jeito, né, vendendo e vai performando, mas aí quando você tem esse objetivo em mente, você tem esse sentido, né? No caso eu tenho sentido na minha vida que é criar loteamento das pessoas viverem felizes, eu só consigo enxergar essa felicidade quando o contexto está entregue, né? E quantas coisas acontecem ao longo desse processo, quantas mudanças. Então, se você não tiver do seu lado sócios, pessoas que comungam com esse propósito, pode ter certeza que o produto chega ali na frente com um voo que a gente chama um voo de galinha e ele não consegue chegar no seu determinado objetivo. Né? Tem que estar todo mundo no mesmo fluxo, né, Andrei? É isso aí. Absolutamente. Muito bom o bate-papo, Andrei. Nós vamos abrir mais lives aí quando você tiver tempo, que eu sei que você é muito atarefado. Hoje eu ouvi de um cara aqui interessante, porque um cara que veio do empreendimento tirar foto, fazer filmagem, drone, etc. Aí ele chega e fala assim, olha, e falando com os corretores. Eu falando com eles que ia participar de uma live com um corretor que era você. Eu falei com eles assim, aí o cara falou, olha, é importante você saber que pessoas como ele estão completamente à frente do mercado. Por quê? Porque está pensando em atitudes que o mercado está precisando. Ele não está vendendo produto, ele está trabalhando informação para os clientes dele.
É isso É aí. isso, É esse o nosso objetivo, né? Parabéns pela sua iniciativa. E Tá não só bom? para os meus clientes, como até para os corretores que nos acompanham também, né, Para Andrei? todo mundo. Essa preparação Absolutamente. é importante para todos, né? Saber Parabéns mesmo. parabéns a você com um trabalho tão legal aí. Te desejo tudo de bom, todo Show sucesso. de bola, meu irmão. E o que precisar de mim, você sabe, é só chamar. Um abraço para você. Obrigado, viu, gente? Tudo de bom. A gente vê Valeu, também. Andrei. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. tchau. Gratidão. Um abraço. Gratidão, tchau.